Olá pessoal, eu sou Ivan Barbosa, gestor de fundos de ações no Ártica, e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns modelos mentais que nós usamos para encontrar boas oportunidades de investimento no mercado. E vocês vão notar que são ideias bastante simples. As pessoas têm uma impressão de que para gerar resultados muito bons são necessários métodos muito elaborados ou muito difíceis de executar. E isso até é verdade em casos específicos, mas não é uma regra geral. Em muitas atividades da vida, os métodos eficientes são simples e completamente conhecidos, são meio de domínio comum. E mesmo assim, as pessoas acabam não executando esses métodos por duas razões principais. A primeira é que nem tudo que é fácil de entender como fazer é fácil de executar. Para ilustrar isso, imagine como colocar uma pedra de 30 quilos no alto de uma montanha. 30 quilos dá para carregar, não precisa de nenhum artifício, nenhum mecanismo especial, mas ainda é pesado. Então a ideia, assim, o método é só carregar a pedra até lá, né? Mas andar com uma pedra de 30 quilos nas costas, morro acima, é bastante árduo e demorado. E o segundo motivo, né, que impede as pessoas de seguirem esses métodos simples é a descrença de que eles vão funcionar. Tem muita coisa que depende de disciplina de execução, né, e consistência por períodos longos. Os resultados vão aparecendo devagarzinho, então você precisa ficar persistindo bastante tempo lá até começar a ter o que você quer. E as pessoas ou nem tentam, porque elas não acreditam que algo tão simples funcionaria, ou desistem no meio do caminho, não mantêm essa consistência. Então, ao invés de fazer aquilo que é óbvio, que é sabido que vai funcionar, as pessoas ficam rondando em busca de fórmulas mágicas que vão trazer os resultados que elas querem. Investimentos é uma área assim, é uma área que as pessoas estão sempre buscando métodos diferentes, criativos, elaborados, né, mas não é necessário recorrer a coisas tão sofisticadas para ter resultados bastante interessantes. A filosofia de investimento que nós seguimos no Ártica é chamada de Value Investing e é tão antiga, simples e conhecida no mercado que é uma coisa que hoje está até banalizada. Boa parte dos investidores se declaram como value investors, mas a maioria desses investidores tem retornos ruins. Então, para quem está olhando de fora, você fala assim, poxa, está todo mundo falando que faz isso e não funciona, esse método deve ser incompleto, ou não deve funcionar, ou tem alguma coisa faltando aí. E não é exatamente o caso. O value investing não é uma filosofia incompleta, mas é comum que surja uma dificuldade de como é que você aplica os princípios gerais e abstratos nos casos concretos encontrados na vida prática. Isso não é uma dificuldade só em investimento. Assim, a área que eu mais vejo esses enroscos são códigos morais, que você coloca lá uma série de princípios, mas quando a realidade se manifesta com um detalhamento muito maior, começam a surgir exceções, começam a surgir complicadores que confundem um pouco a cabeça das pessoas. Então, boa parte do que falta para as pessoas é puramente clareza de como aplicar esses princípios corretamente. Para lidar com isso, investidores costumam criar tipologias próprias de tese de investimento, incluindo características que são mais concretas e mais fáceis de reconhecer, para que fique mais fácil filtrar oportunidades de interesse e interpretar quando você vê uma situação que se assemelha àquele modelo esquemático que você já tem pré-definido na sua cabeça. Essa é mais ou menos a definição de modelo mental, né? É um esquemático que você já entende muito bem e que você consegue, né, por similaridade, entender situações da realidade muito rápido apelando para esse esquemático. Isso que nós fizemos, tá? Esse artifício é conhecido, nós também fizemos. Nós também criamos os nossos modelos mentais para direcionar as nossas buscas por oportunidades e categorizar nossas teses de investimento. Então, o que eu vou fazer aqui é uma breve revisão dos princípios que servem de pano de fundo, né, para montar esses moldes de teses de investimento e vou explicar nossos principais modelos de tese. Então, os princípios, que são bastante conhecidos, sempre que você quer comprar alguma coisa, você quer comprar algo bom e barato. Para comprar empresas não é diferente. A gente busca empresas boas e ficamos aguardando as oportunidades de comprá-las a preços muito baixos. Se nós não encontrarmos empresas boas e baratas para comprar, né, o próximo
A próxima alternativa possível é buscar empresas muito boas a um preço justo, que não é barato, mas é um preço que faz sentido, ou buscar empresas aceitáveis por um preço muito descontado. Esse método pode ser aplicado para comprar qualquer coisa na vida. E a dificuldade de execução não está em entender o método, está 100% na avaliação de qualidade do alvo da sua compra e na avaliação do preço ofertado, para você decidir se vale a pena ou não. Então, o primeiro ponto para a gente entender, né, como fazer isso, né, investindo, é entender o que a gente pode chamar de uma boa empresa. E a gente precisa partir do nosso objetivo primordial, que é obter o maior retorno possível sobre o capital investido. Se é isso que nós queremos, nós devemos buscar empresas que são capazes de executar exatamente isso, obter uma alta rentabilidade sobre o capital que é empregado na operação do negócio. E a dificuldade de uma empresa conseguir uma rentabilidade muito alta vem da própria dinâmica de livre mercado, onde existem várias empresas competindo entre si para conquistar os mesmos clientes em potencial. Então elas buscam ofertar o melhor produto possível ao melhor preço possível. E é uma espécie de leilão reverso, um leilão de oferta, onde os clientes ficam selecionando qual que é a melhor alternativa para eles. Então esse leilão de oferta faz com que os preços de venda dos produtos ou serviços de um negócio, né, sofram pressão, né, que você não pode vender no preço que você quer, você tem que vender no preço que seus clientes aceitam comprar, competindo com todos os seus outros competidores. E isso pressiona esses preços de venda para baixo, até que a rentabilidade do negócio convirja para o que é o custo médio de capital no mercado, que equivale à taxa básica de juros mais um prêmio de retorno que compense o risco do negócio na visão dos investidores em geral. Tá? Esse é o conceito. Então todo negócio em condições normais deveria dar uma taxa equivalente ao custo médio de capital no mercado ajustado para o risco desse negócio. Para que uma empresa consiga consistentemente trazer retornos acima desse custo médio de capital, ela precisa ter vantagens competitivas que não podem ser replicadas facilmente por seus competidores. A vantagem mais simples de entender é a de custo. Se uma empresa produz algo semelhante ao que todo mundo está ofertando no mercado, mas a um custo muito mais baixo, ela vai ter uma rentabilidade mais alta, mesmo que a sua oferta para o cliente não tenha nenhuma diferenciação. Aí um exemplo desse cenário são as petroleiras da Arábia Saudita, que são incrivelmente rentáveis e o petróleo de lá não é muito bom. Né? Tem vários reservatórios que tem petróleo até de baixa qualidade, mas os custos deles estão entre os menores do mundo, então mesmo vendendo esse petróleo de baixa qualidade, que tem um preço mais baixo do que outros tipos de petróleo no mundo, eles são extremamente rentáveis. E tem uma série de formas diferentes de vantagens competitivas, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque é um tema longo e perderia o foco do que nós queremos falar hoje. No momento, o interessante é só entender que boas empresas são aquelas que têm vantagens competitivas sustentáveis, né, e, portanto, geram consistentemente retornos sobre o capital investido nas suas operações superiores ao custo médio de capital no mercado. Com isso em mente, o próximo passo é entender o que significa falar que uma empresa está barata. O capital dos acionistas empregados na operação de um negócio é, a grosso modo, o valor do patrimônio líquido que fica registrado em balanço. Então, se a gente quisesse obter a mesma rentabilidade que é intrínseca ao negócio, nós precisaríamos comprar ações ao seu valor patrimonial. Só que raramente isso é possível porque, como os preços das ações são definidos por um leilão no mercado, quando é conhecido que o negócio é muito bom, que os resultados são muito consistentes e tal, os investidores competem para comprar essas ações e sobem os preços delas até um patamar que o retorno implícito no investimento seja, de novo, muito próximo do custo médio de capital no mercado. Então, em um mercado eficiente, em que todos os investidores fossem hábeis e razoáveis, né, e conseguissem avaliar as oportunidades de investimento de uma forma muito técnica, os preços deveriam sempre convergir para essas taxas de retorno medianas. Não é o que acontece de verdade, tá? Tem gente que acredita que o mercado faz isso, mas não é o que nossa experiência revela. Mas a gente pode afirmar que os preços das ações no mercado
refletem a expectativa média que o público de investidores tem para o fluxo de caixa a ser gerado por essa empresa no futuro, trazido a valor presente pela taxa de desconto equivalente ao custo médio de capital. Então, a grosso modo, o preço tem embutido nele as expectativas do mercado para aquela empresa. Então, quando a gente afirma que uma ação está barata, o que nós estamos dizendo é que as nossas expectativas para os resultados desse negócio estão acima das expectativas do mercado. É importante ter bastante clareza nesse ponto e consciência de por que nós estamos projetando um desempenho superior ao que todos os outros investidores acreditam. Então, os nossos modelos mentais de tese de investimento foram definidos sobre essa ótica, né? Identificar situações em que nós podemos ter interesse em ir contra a crença geral do mercado. Um primeiro modelo, né, que é o ideal de investimento, é encontrar empresas que são muito boas e muito rentáveis e que não tem nenhum solavanco ali na operação, que a operação esteja constantemente gerando bons resultados e mesmo assim esteja barata. O problema é que quando estão todos os investidores olhando para um histórico de resultados muito bons e estáveis, projetar os próximos anos é meio fácil, né? E ao existir uma espécie de consenso em torno dos bons resultados futuros, acontece aquilo que eu mencionei. As pessoas competem pela compra dessas ações, elevam seus preços e eliminam os prêmios de retorno atípico que uma empresa dessa poderiam ter. Então, ações de empresas assim só costumam cair quando existe alguma coisa que está tornando as pessoas pessimistas em geral. Essas coisas geralmente são problemas macroeconômicos ou políticos no país, que quando isso existe no horizonte, uma parte relevante dos investidores fica pessimista, acredita que todos os negócios dentro do país vão sofrer e ajustam suas expectativas de acordo. Então é relativamente comum que ações de empresas muito boas caiam junto com todo o resto. E quando isso acontece, podem surgir oportunidades interessantes. E quando a gente compra uma ação de uma empresa muito boa no meio dessa confusão macroeconômica, no meio da crise, o que nós estamos fazendo é acreditando na continuidade do negócio mesmo em meio a adversidades. Para que essa tese seja possível, para que essa crença seja razoável, essa empresa necessariamente precisa ter vantagens competitivas claras e relevantes. Tem que ser um negócio que aguenta o tranco da crise. Ou que consiga proteger a rentabilidade da empresa, mesmo apesar de toda a confusão, ou que ao menos permita que ela resista bem, e volte numa posição favorável na hora que a crise acabar e que os bons tempos voltarem. Esse gráfico que eu estou colocando na tela é uma representação esquemática do que a gente está fazendo de fato. Então imaginem que a área cinza é o passado, e a área branca do gráfico é o que a gente está projetando. Então, no passado a empresa não tinha apresentado nenhum problema, por uma questão macro ou uma questão qualquer, o mercado passa a acreditar que esse negócio vai piorar, que minimamente ele vai voltar ali para a média, e nós acreditamos que ele vai continuar bem. Essa é a divergência essencial. E só para tornar a coisa um pouco mais concreta, exemplos de investimentos nossos que se encaixam nessa categoria foram as compras que nós fizemos de Caixa Seguridade, que é um investimento mais antigo, e de Fleury, mais recente. Essas duas empresas têm um histórico de resultados bom, estável, e caíram de preço por razões que nós consideramos completamente externas ao negócio. Não tinha nada acontecendo com a empresa em si. No meio desses anos ruins que nós tivemos, a ação ficou barata, e nós compramos, e não tivemos grandes vantagens, grandes surpresas nesses investimentos até hoje. Então lá as ações foram subindo devagar de preço porque estavam muito baratas como a gente comprou, e é um tipo de tese de investimento confortável, por assim dizer. Você sabe que você está num negócio bom, o mundo pode estar caindo lá fora, mas você está numa boa posição competitiva para atravessar esses problemas e sair bem do outro lado. Então essas duas teses não foram coisas que multiplicaram o nosso capital várias vezes, mas estão lá dando dinheiro numa taxa interessante, sem grandes sustos.
Um outro tipo de situação, né, um segundo modelo de teses, é quando a empresa não tem um histórico diferenciado, né, que ela é uma empresa até então medíocre, por assim dizer. Mas acontece alguma coisa, né, esse negócio ou o setor passam por uma mudança que traz o potencial, a chance da rentabilidade ser muito elevado. Pode ser desde algo completamente interno, como uma empresa lança um novo produto, né, descobre uma nova tecnologia, quanto pode ser algo completamente externo a um ato da própria empresa. Pode ser que o mercado tenha mudado, né, e que, por exemplo, a demanda pelo que a empresa fabrica tenha subido muito, e isso vai causar um aumento de preço que a empresa vai se dar bem mesmo sem nenhum mérito, né, entre aspas. Ela vai estar só no lugar certo na hora certa, né, mas isso ainda assim tem o poder de aumentar muito a rentabilidade dela. E esse tipo de oportunidade é extremamente interessante, porque como é um negócio pouco visível, como o histórico não chama atenção antes, quando você é capaz de detectar isso antes de todo mundo, geralmente o mercado não está levando em consideração esse potencial de aumento de rentabilidade no preço. Então existe a chance de você comprar a um preço que é uma opção gratuita. Você paga o preço do negócio não melhorando a rentabilidade e tem essa chance de alguma coisa muito boa acontecer, né, e você multiplicar seu capital algumas vezes. Não é fácil fazer isso porque para você identificar essa oportunidade você precisa aprofundar seus estudos em um negócio que até então não era interessante, assim, que não chamava atenção. Então é difícil originar esse tipo de ideia, né? Geralmente, quando nós encontramos esse tipo de coisa, ou foi conversando com pessoas do setor que foram relatando mudanças que estavam acontecendo e alguma coisa nos deu um estalo, ou a gente estava estudando outras coisas, às vezes a gente está sendo guiado por curiosidade pura, caçando coisas interessantes no mercado, e tromba com um negócio legal, né, e vai investigar mais a fundo e puxa um fio ali que leva para um lado interessante. Né, mas não é tão comum, assim, não existe um método certeiro de ir lá e descobrir empresas que eram ruins, mas vão ficar boas. Né? Mas, enfim, esse aqui assim, é um dos melhores modelos possíveis, né, se você for capaz de identificá-los antes de todo mundo. Um exemplo famoso hoje de caso que foi assim é a história da NVIDIA. A NVIDIA é uma fábrica que originalmente fabricava placas de vídeo para jogos eletrônicos. E um dia ela percebeu que a tecnologia que ela usava para fabricar essas placas de vídeo, o tipo de processamento, né, envolvido em placas gráficas, era muito interessante para processamento computacional exigido por modelos de inteligência artificial. Então a NVIDIA se redirecionou para esse mercado de placas para inteligência artificial e o negócio explodiu. A receita dela, salvo engano, multiplicou por 16 vezes, né, nos últimos anos, e a margem aumentou pra caramba e foi uma geração de valor absurda. E foi um caso desse. Quem conseguiu ver lá atrás que a NVIDIA estava nessa posição, certamente ganhou muito dinheiro. Infelizmente nós não participamos dessa tese da NVIDIA, que é um caso globalmente conhecido, mas nós participamos de um caso mais modesto, que foi nosso investimento aqui no Brasil em Marco Polo. A Marco Polo é uma fábrica de carroceria de ônibus e essa indústria ficou muito tempo mal, ficou 10 anos com vendas fracas, resultados ruins, mas essas vendas fracas causaram o envelhecimento da frota no país. As pessoas estavam comprando menos ônibus do que era necessário para manter, né, a idade média da frota constante, e esse envelhecimento foi criando uma pressão de demanda, como se fosse uma mola comprimida. E foi esse o fator que nós conseguimos identificar lá no passado, que esse envelhecimento um dia ia estourar. Assim, um dia a frota ia estar velha demais, as pessoas iam ter que começar a comprar mais ônibus para que os ônibus continuassem circulando bem no país. Então foi nessa ocasião que nós compramos Marco Polo e essa demanda ficou reprimida até 2023. 2023 foi o ano que de fato começou a se materializar o que nós tínhamos vislumbrado lá atrás. Então a rentabilidade do Marco Polo dobrou e o preço da ação triplicou. Quem tiver mais curiosidade sobre essa tese, nós escrevemos uma carta em outubro de 2021, né, explicando em mais detalhes. Então não vou entrar no mérito aqui, mas encaixa-se nesse modelo. E a representação gráfica disso que eu estou dizendo é esta figura aqui. É uma empresa que
É uma situação inversa, né? No anterior, a gente estava projetando a continuidade, o mercado estava projetando queda. Nessa situação, o mercado está projetando a continuidade e a gente acha que a coisa vai melhorar. Esse aqui é o esquemático desse tipo de oportunidade. Um outro cenário ainda, que na verdade é a categoria mais clássica entre value investors, é buscar empresas simplesmente muito baratas, independente da qualidade do seu negócio. E essas empresas podem estar baratas porque ela passou por um período ruim, como a coisa não chamava muita atenção, o mercado tende a penalizar com muita força as ações. Ou pode ser que elas estejam puramente largadas, lá, que tenha baixa liquidez, que o mercado já não goste muito porque não vê muito diferencial. Então as ações ficam meio a esmo e podem oscilar de maneira meio errática, né? Dependendo muito mais se tem algum investidor um pouco maior comprando ou vendendo do que de fatores fundamentalistas. E quando a ação ficou oscilando de maneira errática, às vezes ela fica muito mais barata do que devia, né? É uma oportunidade para comprar. Independente do motivo que levou ao preço muito baixo, a essência dessas teses é que o valor de compra seja tão baixo que o risco de perder dinheiro é reduzido, né? Porque é difícil continuar caindo além do que já caiu. Às vezes surgem oportunidades de comprar ações abaixo do valor de liquidação de uma empresa. Se a empresa fechar as portas, vender todos os seus ativos, pagar dívidas, pagar fornecedores e tudo mais, sobra mais dinheiro do que a empresa está valendo em bolsa. Então esse é um caso tradicional de sinal de compra. Só que para que essas teses sejam muito bem sucedidas, não basta você comprar num preço muito baixo. O mercado precisa reconhecer isso em algum momento e precisa haver uma correção dos preços até que eles voltem para o valor justo, por assim dizer. E isso tem que acontecer dentro de alguns anos, não pode ser um prazo muito longo, porque se você ficar tempo demais com uma ação dessa na mão, o retorno do seu investimento vai convergindo para o retorno intrínseco ao negócio. Então, se for uma empresa ruim que rende pouco e você ficar 20 anos com ela na mão, o retorno final do seu investimento vai ser o retorno baixo dela, né? Independente se você comprou muito barato. Então, nessa situação, o tempo fica contra nós, fica contra o investidor. Por isso, não é nosso tipo favorito de investimentos. Tipicamente, a gente só vai comprar uma ação desse perfil, que a qualidade não é muito boa, mas está muito barata, se a gente conseguir enxergar um gatilho que torne essa reprecificação necessária para que a tese seja muito boa, provável no futuro próximo. Ela tem que estar próximo de acontecer alguma coisa que faça o mercado enxergar que a ação está muito barata para que ela seja corrigida. O que tornou essa categoria tão tradicional, por assim dizer, é o fato que sempre existe alguma oportunidade assim em algum canto do mercado. Se você for extremamente persistente e gastar muitas horas procurando, você vai achar alguma coisa viável para investir. Pode não ser um investimento extraordinário, mas é um investimento viável. Então a gente acaba mantendo essa categoria no nosso portfólio de ideias como um último recurso. Quando a gente não acha nada muito mais interessante, a gente começa a cavocar, virar pedra, por assim dizer, né? Procurar em todo lado, ver um monte de empresas ruins, assim, que não são super atrativas, até que a gente encontre um investimento viável, alguma coisa que está muito barata. Uma tese nossa que se enquadra nessa categoria é o investimento que nós fizemos numa empresa inglesa chamada Anexo. É uma empresa justa, assim, ok, não é um negócio extraordinário, mas nós compramos muito barato lá. E o processo percorrido até chegar nessa oportunidade é clássico desse tipo de ideia. Nós mapeamos um pouco mais de 300 empresas com filtros quantitativos. A gente estava procurando coisas que tivessem múltiplos muito baixos, mas uma rentabilidade aceitável. Aí pegamos essa lista de 300 e tantas empresas, fomos olhando uma a uma rapidamente, gastando alguns minutos em cada negócio, vendo se tem um mínimo de potencial. Aí essa triagem de 300 e tantas empresas resultou numa lista reduzida de 25. Aí nós olhamos essas 25 empresas uma por uma, gastando mais tempo em cada uma delas. Separamos as 5 com maior potencial e no meio dessas 5 estava a Nexo. E esse processo, que já é bastante árduo, de sair de 300 e tantos para chegar em uma, não é garantido. A maior parte das vezes que nós fazemos esse tipo de mapeamento, não sai nada. Você faz lá uma lista de 300 e tantas empresas, olha tudo e não tem nada que preste lá no meio. Mas, por insistência pura, você pode ficar repetindo esse protocolo. Pode ir mudando os critérios de filtragem e repetindo essas listas e olhando uma por uma até você achar alguma coisa interessante.
É um processo parecido a comprar alguma coisa naquelas feiras de quinquilharia, né? Você sabe que você não vai encontrar nada extraordinário lá, mas você pode ir procurando até achar alguma coisa minimamente interessante, né, num preço que vale a pena. Né? E para manter o nosso padrão aqui dos gráficos, a representação desse tipo de investimento é uma empresa que pode ter um histórico ruim, né, pode ter caído recentemente, né, e como o negócio já não é atrativo, tal, o mercado assume que ela vai continuar muito ruim. E aqui a gente não está projetando nenhuma grande revolução na vida do negócio. Geralmente a nossa crença é que o negócio merece existir e vai voltar para o custo médio de capital. Se alguma coisa fica muito tempo abaixo do custo médio de capital, a tendência é que esse negócio vá à falência, porque não vale a pena operar, vale a pena pegar todo o capital que está empregado ali, desmobilizar e colocar em renda fixa. Então, negócios que minimamente fazem sentido, que agregam algum valor para a sociedade, deveriam voltar, né, para o custo médio de capital em algum momento. Um último caso, e a gente deixou o melhor para o final. Esse aqui é o nosso tipo favorito de oportunidade de investimento. Envolve empresas excelentes, mas que tiveram algum azar específico, né, no caminho que fez com que seus resultados piorassem. Toda empresa tem seu dia de azar e nada vai ser completamente blindado de ter alguns trimestres de resultados ruins. Mas o mercado financeiro é muito arisco e muito curto-prazista. Então, quando os analistas estão vendo uma sequência de lucros consistentes maravilhosos e essa sequência é rompida e frustra as expectativas do que os analistas estavam projetando, as ações quase sempre vão cair. Apesar da empresa ter um histórico muito bem sucedido. Caem porque parte dos investidores pode ficar com receio que essa queda seja um sinal de que esse patamar de rentabilidade alto que a empresa vinha mantendo até então não vai mais ser mantido no futuro, né? Que o novo normal é a rentabilidade mais baixa dos trimestres recentes. Ou pode ser que os investidores não queiram ficar acionistas dessa empresa durante esse período ruim. Que é um tipo de raciocínio que nós não vemos muito sentido, tá? E falar assim, a empresa está ruim agora, eu vou sair e volto quando ela ficar boa de novo. Porque você não consegue pegar exatamente esses sinais. Mas é muito comum ver isso no mercado. Se o negócio vai mal, a empresa fala, poxa, eu vou sair, eu só volto quando ela estiver bem. Aí geralmente você vende depois que já ficou claro que o resultado foi ruim, então você vende um preço mais baixo. E quando tiver claro que o patamar normal foi restaurado, a empresa já vai estar cara de novo. Então esse truque de comprar quando está indo, vender o que está indo mal e comprar o que está indo bem não costuma funcionar, né? Por essa razão, quando nós vemos uma empresa que a gente sabe que é muito boa, né, cair de preço na bolsa, a gente vai dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Quando isso acontece, o coração da tese, né, o cerne da questão, é julgar se o evento negativo que causou os resultados recentes ruins representam uma mudança sistêmica no negócio e podem ser irreversíveis, ou se o efeito que nós estamos enxergando é alguma coisa passageira, né, que a empresa vai voltar para o seu patamar usual de resultados bons. As mudanças sistêmicas preocupantes são aquelas que eliminam as vantagens competitivas que permitiram ao negócio ter retornos superiores à média no histórico. Se isso acontecer, se uma vantagem competitiva ruir, a queda dos preços pode ser bem justificada, porque é muito difícil recuperar essas coisas. É muito difícil uma empresa que foi líder do setor e tal, mas perdeu essa posição, conseguir recuperar essa posição. Vantagens competitivas sustentáveis são coisas meio raras. Eu vou contar uma história que é um exemplo de vantagem perdida, que é o histórico recente da Intel. A Intel fabrica processadores de computador e por décadas ela foi líder desse mercado. Ela era maior que todo mundo, né, e por ser maior que todo mundo ela investia mais do que todo mundo em pesquisa e desenvolvimento e era capaz de vender os melhores processadores de mercado num preço não muito acima dos concorrentes, porque a lógica é que se ela vendia 10 vezes mais chips que o seu concorrente, o custo de desenvolvimento diluído, né, nesses chips era 10 vezes menor por unidade, se ela tivesse gastado a mesma coisa. Isso criava
uma espiral positiva, né? Ela vendia os melhores processadores, então ela tinha o maior market share, e tendo maior market share ela ganhava mais dinheiro que todo mundo, podia investir mais em desenvolvimento do que todos os seus concorrentes e diluir esse custo no seu enorme volume vendido. Então, isso era um caso meio de livro-texto, de que era muito difícil que essa barreira fosse quebrada. No entanto, em 2017, a parceria entre a AMD e a TSMC conseguiram superar a tecnologia da Intel. Eles começaram a lançar processadores melhores que os da Intel num preço equivalente. Aí tem toda a história de por que isso aconteceu, mas assim, resumidamente do que a gente estudou do caso foi má gestão. A Intel ficou com a base de acionistas muito fragmentada, começou a derrapar e mesmo tendo essa vantagem de poder investir mais dinheiro que todo mundo, eles perderam o ritmo de inovação, né, falharam na progressão de algumas séries de processadores e ficaram para trás. Desde que a Intel ficou para trás, ela nunca mais retomou a liderança do mercado. Até hoje ela está atrás da AMD e da TSMC, né, em processadores. E essa empresa que poucos anos atrás gerava 20 bilhões de dólares de lucro anual, agora está gerando um patamar de 20 bilhões de dólares de prejuízo. Então isso é um caso de alerta, né, de que esse tipo de situação não é fácil de se restaurar. Assim, se a vantagem competitiva for perdida, a nossa preferência seria ficar de fora e não apostar que ela vai ser restaurada por qualquer motivo. Mas quando os resultados ruins são passageiros, quando a gente consegue enxergar que alguma coisa que não causou essa mudança sistêmica, a oportunidade é obviamente boa, né? Porque você não consegue comprar empresas excelentes em preços baixos com muita frequência. Fora de crise em especial, né? Esse aqui é o diferencial desse tipo de tese, é comprar uma empresa muito boa a um preço barato fora de um ambiente de crise, né? Com tudo virado do avesso. Só que é necessário uma boa dose de cautela antes de chegar a essa conclusão, porque essas empresas de alta qualidade costumam ser muito bem cobertas pelo mercado. Então, quando o preço das ações cai, num ambiente econômico favorável, isso significa que a maioria dos investidores está olhando essas ações e acreditando que por fatores específicos dessa empresa, o mal não é passageiro ou que o período ruim pode se prolongar muito. Então a gente vai estar indo contra essa crença geral do mercado. Existem casos que essa opinião média do mercado está completamente errada, mas a gente tem a preocupação de ser especialmente diligente antes de ir contra o que está todo mundo acreditando, né, em teses que a gente sabe que tem um holofote em cima dela, que não é por falta de visibilidade, que as pessoas estão olhando e acreditam sim que o futuro vai ser pior do que nós estamos acreditando. Então, o formato do gráfico desse tipo de oportunidade é este aqui. Então, uma empresa que está vindo bem, sofreu por algum motivo em especial, o mercado acredita que ela não vai se recuperar, né, que o novo patamar dela, que é o patamar normal, é o que vai acontecer daqui para frente, e a gente acredita que as vantagens competitivas continuam de pé, então ela vai recuperar a rentabilidade histórica dela. Um exemplo de investimento assim foi a nossa tese em Porto Seguro, que é uma empresa de seguros, principalmente automóveis. Hoje ela está em vários outros segmentos, mas o seguro auto ainda é o principal dela. E o que aconteceu lá foi que durante a pandemia, o setor de seguros de auto como um todo sofreu uma série de choques. Num primeiro momento, os carros pararam de circular, então o número de acidentes caiu muito. E as seguradoras ajustaram os preços dos seguros, começaram a vender seguros baixos, acreditando que a volta do trânsito ia ser gradual. E não foi gradual, voltou de uma vez e os carros ficaram mais caros durante a pandemia. Teve um choque de custo, né, de consertar os carros que se envolveram em acidentes. Então ela ficou com uma safra de apólices com preços errados, com preços muito baratos, e levou uma apertada no lucro. Isso não foi específico da Porto, o setor como um todo sofreu, né, mas quando o lucro caiu muito, o mercado penalizou as ações. Só que a gente viu a Porto corrigir esses preços e não perder clientes. Então era uma questão de tempo até que a normalidade se restaurasse, porque as apólices de auto duram 12 meses, então ao longo que o tempo fosse passando, essas apólices baratas iriam expirando e teriam que ser renovadas ao preço certo, ao preço ajustado. Então isso aqui foi um caso meio de livro-texto.
Nós compramos nesse estresse específico, esperamos o tempo passar, não tivemos grandes surpresas, ela foi recuperando a rentabilidade e hoje está lá muito bem. A ação mais que dobrou de preço, num tempo não muito grande. Também não vou entrar muito em detalhes, porque a gente escreveu uma carta explicando essa tese em março de 2024. Então quem quiser se aprofundar um pouquinho, tem toda a tese explicada lá. Esses eram os 4 tipos principais. Tem algumas outras coisas para situações específicas, mas no geral são as coisas que a gente busca identificar no mercado que podem se transformar em bons investimentos para nós. E outros investidores já divulgaram como é que eles classificam suas teses. E são bastante diferentes. Assim, parece que tem muito de preferência pessoal na delimitação dessas categorias. Então, se você juntar todo o espectro de categorias de vários investidores, a cobertura total é mais ou menos a mesma, assim, tá tudo abarcado ali dentro. Mas o jeito de agrupar essas oportunidades e as nuances com qual cada um descreve variam bastante de caso a caso. Mas ainda assim, eu acho útil ler esse tipo de coisa, entender esse tipo de coisa, porque nós, no passado, lemos essas categorias todas de outros investidores e isso nos ajudou a entender o processo de seleção de oportunidades, né, e o processo de criação desses modelos mentais e como é que eles podem nos ajudar no dia a dia. Então, em honra à generosidade que esses outros investidores que vieram antes de nós tiveram de divulgar os seus métodos, nós também deixamos aqui a nossa contribuição para esse tema. Muito obrigado e até a próxima.